Olá pessoal, vamos aqui gravar mais um vídeo da nossa playlist de engenharia de dados aqui no canal da Stack, esse canal que vem impulsionando pessoas e organizações na ciência de dados. Hoje nós vamos falar sobre como enviar e receber arquivos para o S3 por meio do Apache NiFi, fazer essa comunicação do NiFi com o S3 para você poder transferir e receber arquivos. Eu sou Henrique Santos e vamos para o vídeo. Então, aqui na tela, né, a gente já tem dois grupos de processos, esse aqui que eu chamei Write S3 e esse Read S3. E o que a gente vai fazer? Vamos olhar aqui esse bucket que eu criei para essa aula, ele vai estar aqui vazio, tá certo? E nós temos aqui arquivos, né, que nós vamos ler e colocar lá naquele bucket. Então, como é que a gente faz? Vamos aqui para o processo, né? Abrindo esse grupo de processo aqui, que é o Write S3. Ou seja, que a gente vai escrever no S3. Né? Aí eu instanciei um processo aqui chamado getFile. Esse processo vai capturar os arquivos lá da minha máquina, tá certo? Ele é muito simples de instanciar, eu só preciso passar mesmo o caminho. Aí tá aqui o caminho. E eu escolhi ele por quê? Porque ele, na hora que ele captura esses arquivos, ele vai sumir o arquivo daqui da minha máquina, né? Ele vai ser retirado, ele não vai só fazer uma cópia, como se ele recortasse, né? Então ele vai recortar esses arquivos da minha máquina, tá certo? E aí a gente vai vir para esse put object, ou S3 object, que é o que vai escrever esses arquivos lá no S3, né? E o que é que eu preciso para ele escrever? Eu poderia passar o nome do arquivo, eu não passei, deixando aqui esse file name, ele vai com o nome que está aqui, né? Com o nome que está aqui ele vai chegar lá. Aí eu coloco teste aula S3, que é o nome do bucket, né? Aqui ó, teste aula S3 é o nome do bucket. Além disso eu tenho que passar essas informações aqui, que são sensíveis, eu não vou exibir elas, porque o que acontece? Quando você cria seu usuário no S3, ele vai lhe dar informações, né, dessas Access Key ID e Secret Access Key. Essas duas chaves, elas servem para você fazer essas comunicações, para você poder usar outras bibliotecas, como o Boto3 talvez, e a partir do Boto3 poder criar clusters, poder subir arquivos também, né? Então eu estou usando aqui essas duas chaves. No caso, eu tenho que passar elas para o NiFi, né? Depois que eu criei meu usuário no S3, eu vou ter essas chaves. Aí eu tenho que passar elas aqui para o NiFi, para ele poder ter acesso lá no meu bucket, né? Então, o que é que eu precisei? Eu não passei o nome do arquivo, eu passei o nome do bucket, passei essas duas chaves que são sensíveis. Eu poderia definir aqui a classe de armazenamento, eu deixei standard, né, mas tem outras opções aqui também, tem Glacier e tal. Eu vou deixar standard mesmo, a classe padrão, não tem problema. E eu defino a região, essa aqui é a região em que meu bucket se encontra. Se você não colocar a região correta, ele vai dar erro. Então a gente precisa disso para que o NiFi possa ler o arquivo, né? E a partir de que ele leu, ele vai subir esse arquivo lá. Aqui a fila está preenchida, eu vou esvaziar ela. No final aqui essa fila ela não serve para muita coisa, a não ser para um controle, né? Porque quando eu vejo que o que acontece, ela aqui está definida por sucesso. Então no momento em que há sucesso nesse processo, ele passa os arquivos para essa fila e aí eu tenho controle, eu sei que houve sucesso no processo, né? Então vamos lá, vamos fazer passo a passo. Eu vou dar start aqui, dar um refresh e já pode parar. Ele já copiou aqueles 4 arquivos que a gente tinha visto lá no início, né? Agora aqui a pasta está vazia porque, como eu disse, ele recorta, e esses arquivos estão aqui nessa fila. Aqui em list QE a gente pode ver eles aqui, ó, os 4 arquivos, né? Vamos olhar aqui esse CSV, que é mais levinho. É só um arquivo de teste que eu criei para poder mostrar como que faz esse envio e esse recebimento de arquivos pelo S3 com o NiFi, né? Então é um arquivo
bem simplesinho assim, não tem informações nele de verdade. Então aqui nós estamos com os arquivos nessa fila e vamos agora realmente enviar eles para o S3, né? Eles ainda não chegaram aqui no meu bucket, né? O bucket está vazio, então eu vou agora dar start nesse outro processo. Pode dar um refresh aqui. Pronto, os arquivos foram enviados, né? Passou 4 arquivos com sucesso. É aí o que eu estava falando, eu só deixo essa fila aqui para poder ter esse controle. Eu sei aqui que os arquivos chegaram. Então quando eu vim aqui no S3, ó, tá aqui vazio, eu recarrego a página e eu tenho meus 4 arquivos aqui, tá certo? Aqueles 4 arquivos que a gente tinha visto antes. Vou limpar aqui essa fila. Pronto, então qual é o segredo para enviar um arquivo para S3? É só esse processo aqui, put S3 object. Né? Nesse exemplo eu escolhi ler o arquivo da minha máquina com getFile, mas você pode talvez ler ele do Kafka, ler do Mongo, ler de algum banco de dados, né, local usando o Execute SQL, que é um outro processo que o NiFi lhe entrega. E aí depois que você leu, que talvez você tenha feito um tratamento, converteu alguma coisa, você vem e joga nesse processo chamado put S3 object. Esse processo precisa ter essa e essa informação, precisa ter essas daqui também, né? De acesso, as informações de acesso, o nome do bucket. A classe você pode ou não passar, não vai fazer muita diferença, depende muito do que você está querendo. E vai precisar ter a região. Dependendo de como você está trabalhando, pode ser necessário passar aqui o nome, né, o host do proxy e a porta do proxy que você está usando. Né? No meu caso não tem proxy aqui, então isso daí não é necessário. Mas agora que a gente leu, enviou os arquivos lá para o S3, vamos agora tirar esses arquivos de lá, né? Agora vamos ler arquivos do S3. Aqui a gente escreveu arquivos no S3, agora vamos ler arquivos do S3 por meio desse outro processo aqui. Né? Então eu tenho arquivos também aqui nesse final de fila, vou limpar essa fila. E o que é que a gente vai fazer? O que lê realmente o arquivo no S3 é esse fetch S3 object, certo? O list S3 é uma necessidade do fetch, ele precisa desse processo aqui em upstream, porque ele vai listar o que tem lá e a partir do que ele listou, aí o fetch executa a leitura, né? E como é que a gente configura ele? O list S3 aqui, o que eu preciso para configurar novamente o bucket, a região e as chaves de acesso, tá certo? Você pode também passar as informações de proxy, né? E ele pede aqui esse prefixo. Prefixo na linguagem do S3 é pastas, né? Você vai ter o bucket, aí você pode ter uma pasta dentro do bucket. Isso o S3 chama de prefixo. E aí o NiFi também fala sobre prefixo, porque você pode fazer o que? Ter essa pasta. Em vez de você ler o bucket todo, você quer ler só uma pasta. Então você define qual é a pasta, né? Qual é esse prefixo aqui, onde você vai executar a leitura. E aí vai listar só os arquivos dentro desse prefixo, né? E vai passar essa informação para o fetch S3 object, que também é muito simples de instanciar, também é nome de bucket, região e chaves de acesso, né? Aqui no caso eu não defini o nome do arquivo, se eu definir ele vai mudar, como eu não defini ele vem com o nome que está lá, né? E também tem a opção de botar proxy caso seja necessário, tá certo? Então vamos dar start aqui no processo um por um para a gente ver ele funcionando. Lá, eu dei start aqui para ele listar, já listou tudo, pôs nessa fila, né? E a gente vê aqui que tem 0 bytes. Por quê? Porque ele não lê arquivo, ele só está listando quais são os arquivos que ele encontrou naquele caminho que eu entreguei, né? O que realmente vai ler o arquivo é o fetch S3 object, né? Vamos dar start aqui, pronto, dá stop, e agora a gente vê que são 4 arquivos e ele passou aqui um determinado tamanho, né? Tem 1,54 GB, são bem pequenininhos realmente,
é porque o que acontecia aqui é que ele não está lendo o arquivo, ele só está listando, né? Então ele chega nessa fila uma lista. Nessa aqui, aqui realmente chegam os arquivos, ó. E a gente pode também novamente observar eles. Está aqui, ó. Tá vendo? Eu posso, né? Não, pronto, esse aqui que é TXT, é devinho também. Pronto, é um arquivozinho, bobagem esses arquivos que eu criei só para a gente poder brincar aqui e ensinar como que faz, né? Então eu estou com os arquivos aqui nessa fila e eu já li eles. Agora o que acontece? Você pode salvar os arquivos aonde você quiser, né? Você pode, não sei, precisar ler os arquivos do S3 e enviar para o Mongo, enviar para o Kafka. Você pode salvar eles na sua máquina, pode precisar fazer um tratamento com esses arquivos, não sei. Aqui nesse caso de exemplo, eu resolvi enviar ele novamente para minha máquina com esse put file. Eu vou abrir aqui ele para mostrar. A única coisa que eu preciso passar é o diretório, né? Que é o mesmo diretório de onde eu tinha lido antes, ó. Arquivos da Engine, arquivo ler. Então tá aqui a pasta vazia, né? Sem nada. E eu vou dar um start, tá bom? Dar refresh aqui. Ele passou os 4 arquivos, né? Já pode dar pausa. E quando eu vim aqui conferir, agora eu tenho 4 arquivos aqui, tá certo? Que foram lidos. Outra coisa importante, né? Esse list S3 e o fetch S3 object diferente daquele outro processo que eu usei para ler da minha máquina. Ele não vai apagar o arquivo do bucket, ele não recorta, ele copia, certo? Então o arquivo ainda está aqui, né? Esse arquivo ainda está aqui. E aí veja o que acontece. Eu acabei de ler, eu limpei as filas, vou limpar até essa fila aqui, né? Uma coisa que acontece com esse list S3 object, ou esse list S3 aqui, é que ele impede de o mesmo arquivo ser lido 2 vezes. Se eu der start aqui, eu posso dar refresh quantas vezes for, né? Ele está aqui executando os processos, olha, falando das tasks, mais tasks e mais tasks, mas não chega a nada nessa fila. Por quê? Porque ele já leu aqueles 4 arquivos que tem lá, então ele não lê de novo, a não ser que eu vá colocar arquivo novo, né? Enquanto eu não colocar nenhum arquivo novo, ele não vai ler outra vez, tá certo? Aí o que pode fazer se você quiser ler outra vez o mesmo arquivo que está lá com esse processo? Eu seleciono ele aqui, dou Ctrl C, Ctrl V, né? E eu clonei. Eu apago o antigo, venho aqui de novo, ajeitar essa fila, deu success, 1 GB, né, 10.000 objetos, tal, tudo certo. Aí eu posso agora dar um outro start. Quando eu der um refresh, aí agora a gente vai ver aqui que a fila foi preenchida de novo, porque agora ele conseguiu listar outra vez. Ele apagou a informação. Quando eu clono, ele apaga essa informação de que já tinha lido, aí ele consegue listar outra vez. Então ele listou aqui outra vez, o arquivo está aqui na fila, né? E é isso, pessoal, né? Então a gente viu aqui como é que você faz para escrever arquivos no S3, né? Que você escreve por meio desse put S3 object, né? Ele é muito simples de instanciar. Você vai precisar do nome do bucket, dessas chaves de acesso que depende de cada usuário, e definir a região. Só precisa isso. Você pode definir a classe de armazenamento, mas não é necessidade, né? E dependendo de como você está usando, vai precisar definir proxy. Pronto, a partir daí você já consegue escrever os arquivos no S3, né? Dando eles aqui dentro do NiFi. E como é que você lê esses arquivos do S3? Você precisa instanciar esses 2 processos, porque o list ele serve para listar os arquivos, mas o fetch não funciona se não tiver listado. O fetch fica pedindo que exista um list S3 de upstream, né, para poder instanciar, para poder ele funcionar. Se a gente até apagar aqui essa fila, essa conexão, ele vai dar aqui um erro. Aí quando a gente colocar ali o erro, ele vai mostrar, olha, upstream connection, né, is invalid because process, porque o processo requer essa conexão
né? Se ele não tiver essa conexão, ele não consegue executar. Então a gente precisa instanciar. Aí quer dizer, como é que faz para ler? Você tem que usar o list S3 em conjunto com o fetch S3 object, e daí você escreve o arquivo onde você quiser, depois que for executada essa leitura. Tá certo? Bom, acho que é isso. Muito obrigado. Se você gostou do vídeo, aperta aqui o botãozinho de curtir. Não se esquece de se inscrever no canal e de apertar o sininho para não perder mais nenhum dos nossos vídeos, tá certo? Obrigado e até a próxima.